Bem-vindo a mais um vídeo. Você acha que suas manias são estranhas? Que tal um gênio que só escrevia de pé, um imperador que nomeava cavalos para cargos políticos ou um inventor que se apaixonava por pombos? A história está cheia de personagens brilhantes que mudaram o mundo, mas que tinham hábitos absolutamente bizarros em suas vidas privadas. Hoje, vou revelar 10 dos comportamentos mais estranhos de pessoas famosas que, se você conhecesse pessoalmente, certamente acharia completamente malucas. Prepare-se para descobrir o lado mais excêntrico da genialidade humana, porque às vezes a linha entre gênio e loucura é mais tênue do que imaginamos. Em primeiro, Charles Dickens, o viciado em caminhar. Charles Dickens, o autor de clássicos como Oliver Twist e Um Conto de Natal, tinha uma obsessão que beirava a compulsão: caminhar pelas ruas de Londres durante a madrugada. Todas as noites, sem exceção, Dickens saía de casa após a meia-noite e caminhava entre 20 a 30 quilômetros pelas ruas escuras da cidade vitoriana. Ele conhecia cada beco, cada esquina, cada rua de Londres melhor que qualquer guia turístico. Mas o mais estranho não era só caminhar, era como ele caminhava. Dickens tinha que tocar em cada poste de luz que encontrasse, contar os passos entre as esquinas e sempre seguir rotas específicas que ele mesmo havia criado. Se algo interrompesse sua rota, ele voltava ao início e recomeçava tudo. Seus amigos achavam que ele estava perdendo a sanidade, mas na verdade, essas caminhadas compulsivas alimentavam sua criatividade. Era durante essas madrugadas que ele observava os personagens reais que inspirariam seus romances mais famosos. Em segundo, Nikola Tesla, o homem que amava pombos. Nikola Tesla, o gênio da eletricidade que praticamente inventou o mundo moderno, tinha um relacionamento amoroso com pombos. Tesla nunca se casou e afirmava que dedicar-se ao amor romântico prejudicaria suas invenções. Mas ele encontrou uma forma peculiar de preencher esse vazio emocional. Ele se apaixonou por uma pomba branca. Todos os dias, Tesla ia até o Central Park de Nova York para alimentar centenas de pombos. Ele gastava fortunas comprando sementes especiais e chegava a levar pombos feridos para seu laboratório para cuidar pessoalmente deles. Mas havia uma pomba especial, uma fêmea branca com manchas cinzas nas asas. Tesla dizia que ela era a coisa mais importante em sua vida e que eles se comunicavam telepaticamente. Quando essa pomba morreu, Tesla afirmou que algo dentro dele também morreu e que uma luz brilhante saiu dos olhos da pomba no momento de sua morte. O homem que iluminou o mundo tinha seu coração dedicado a uma ave urbana. Em terceiro, Salvador Dalí, dormindo como um gato. Salvador Dalí, o mestre do surrealismo, tinha um método muito peculiar para despertar sua criatividade, o que ele chamava de sono microsistêmico. Dalí acreditava que o momento exato entre estar acordado e adormecer era quando a mente humana tinha acesso às ideias mais criativas e surreais. Então, ele desenvolveu uma técnica bizarra para capturar esse momento. Ele se sentava em uma poltrona confortável, segurando uma chave pesada de metal na mão. Embaixo da mão, no chão, colocava uma bandeja de metal. Quando começava a adormecer, sua mão relaxava. A chave caía na bandeja fazendo um barulho alto que o acordava imediatamente. Dali então, corria para uma tela e pintava tudo o que havia visualizado naqueles poucos segundos entre o consciente e o inconsciente. Ele praticou essa técnica por décadas e atribuía a ela algumas de suas obras mais famosas. O resultado? Quadros que parecem sonhos porque literalmente nasceram na fronteira entre sonho e realidade. Em quarto, Benjamin Franklin, banhos de ar pelado. Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos e inventor do para-raios, tinha um hábito matinal que escandalizaria qualquer vizinho. Ele tomava banhos de ar completamente nu. Todas as manhãs, Franklin abria todas as janelas de sua casa, tirava toda a roupa e ficava em pé na frente das janelas abertas por 30 minutos, respirando profundamente o ar fresco. Ele chamava isso de banho de ar e acreditava religiosamente que essa prática era a chave para uma vida longa e saudável. Franklin estava convencido de que a pele precisava respirar diretamente o ar fresco para funcionar adequadamente. O mais engraçado é que ele fazia isso mesmo durante o inverno rigoroso da Filadélfia.
Vizinhos relatavam ter visto o inventor dançando nu na frente das janelas abertas, enquanto a neve caía lá fora. Franklin viveu até os 84 anos em uma época em que a expectativa de vida era de 35 anos. Talvez ele estivesse certo sobre algo, ou talvez fosse apenas sortudo e resistente ao frio. Em quinto, Agatha Christie, escrevendo na banheira. Agatha Christie, a rainha do mistério e a autora mais vendida da história, tinha um local muito peculiar para escrever seus romances mais famosos, a banheira. Christie afirmava que suas melhores ideias surgiam quando estava relaxando em um banho quente. Ela desenvolveu um sistema elaborado. Colocava uma tábua de madeira sobre a banheira, pegava papel e caneta à prova d'água e passava horas imersa na água morna, criando seus assassinatos ficcionais. Ela dizia que a água quente relaxava sua mente e permitia que ela visualizasse os crimes com mais clareza. Foi na banheira que ela criou as mortes mais criativas de Hercule Poirot e desenvolveu alguns dos seus assassinos mais engenhosos. O curioso é que Christie tinha tanto medo de fantasmas que nunca ficava sozinha em casa, mas não tinha problema algum em passar horas sozinha na banheira, planejando homicídios fictícios. Muitos dos crimes perfeitos da literatura mundial foram concebidos entre espuma de sabão e água quente. Em sexto, Mozart. Palavrões e brincadeiras escatológicas. Wolfgang Amadeus Mozart, cujas sinfonias são consideradas a mais pura expressão da beleza musical, tinha um lado pessoal que chocaria qualquer audiência de concerto clássico. Ele era obcecado por palavrões e piadas escatológicas. Mozart escrevia cartas recheadas de linguagem obscena para amigos e familiares. Ele tinha um vocabulário de palavrões em alemão, italiano e francês que faria um marinheiro corar. Suas cartas para a prima Maria Anna Mozart são tão cheias de referências sexuais e escatológicas que muitos museus se recusam a exibi-las. Mas o mais bizarro é que ele compôs várias peças musicais com títulos e letras completamente obscenos. Uma delas se chama Leck mich im Arsch, que traduzindo seria algo impublicável aqui. E sim, ele realmente escreveu isso como uma peça coral séria. Mozart também tinha o hábito de fazer piadas durante apresentações formais para a realeza. Ele chegou a fazer trocadilhos escatológicos na frente do imperador da Áustria. O homem que criou algumas das músicas mais sublimes da humanidade tinha o humor de um adolescente rebelde. Em sétimo, Ernest Hemingway, escrevendo de pé. Ernest Hemingway, autor de clássicos como O Velho e o Mar e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, tinha uma regra inflexível em seu processo criativo. Ele só conseguia escrever em pé. Hemingway transformou uma cômoda alta em sua mesa de trabalho e escrevia todas as suas obras-primas de pé, usando uma máquina de escrever posicionada na altura do peito. Ele dizia que escrever sentado amolecia seu estilo e que ficar em pé mantinha sua prosa forte e direta. Ele também tinha manias obsessivas com números. Anotava diariamente quantas palavras havia escrito em um gráfico na parede. Sua meta era 500 palavras por dia e ele só parava quando atingia exatamente esse número. Mas a mania mais estranha era com lápis. Hemingway só escrevia os primeiros rascunhos à mão, usando lápis específicos. Número 2, marca Eagle. Ele chegou a estocar centenas desses lápis porque tinha medo de que parassem de fabricar. Quando atingia sua cota diária de palavras, ele afiava todos os lápis para o dia seguinte. Vizinhos relatavam ouvir o barulho do apontador todas as tardes na mesma hora. Em oitavo, Andy Warhol, gravando tudo. Andy Warhol, o rei da pop art, tinha uma obsessão que antecipou nossa era de redes sociais. Ele gravava absolutamente tudo o que acontecia em sua vida. A partir de 1976, Warhol carregava sempre um gravador Sony pequeno, que ele chamava carinhosamente de Minha Esposa. Ele gravava cada conversa, cada telefonema, cada encontro casual. Estima-se que ele tenha acumulado mais de 3.000 horas de gravações. Warhol gravava conversas íntimas com amigos, sessões de terapia, discussões de negócios e até seus próprios monólogos internos quando estava sozinho. Ele dizia que o gravador era uma extensão de sua memória. Mas o mais bizarro é que ele nunca reescutava as gravações. Ele simplesmente as guardava em caixas organizadas por data. Era como se o ato de gravar fosse mais importante que o conteúdo gravado.
Após sua morte, foram encontradas centenas de caixas contendo essas gravações, criando um dos arquivos pessoais mais completos de qualquer artista da história. Warhol literalmente documentou sua vida inteira em áudio, décadas antes do Instagram existir. Em nono, Isaac Newton, esquecendo de comer. Isaac Newton, o gênio que descobriu a gravidade e as leis da física que governam o universo, tinha um problema sério com as leis básicas da sobrevivência. Ele constantemente esquecia de comer. Newton ficava tão absorto em seus cálculos e experimentos que passava dias inteiros sem consumir qualquer alimento. Seu assistente, Humphrey Newton, sem parentesco, relatou que frequentemente encontrava pratos de comida intocados sobre a mesa do cientista, exatamente onde haviam sido deixados dias antes. Quando finalmente lembrava que precisava comer, Newton frequentemente mastigava a comida de forma mecânica, sem nem perceber o que estava comendo. Ele chegou a comer o mesmo prato 3 vezes seguidas, pensando que era uma refeição diferente a cada vez. O mais impressionante é que Newton também esquecia de dormir. Ele ficava acordado por 72 horas seguidas, trabalhando em problemas matemáticos. Depois desabava sobre a mesa e dormia por 12 horas direto. Seus contemporâneos brincavam dizendo que Newton havia descoberto como suspender as leis da física para seu próprio corpo, já que aparentemente não precisava nem de comida nem de sono para funcionar. Em décimo, Leonardo da Vinci, dormindo 20 minutos a cada 4 horas. Leonardo da Vinci, o maior gênio da história humana, tinha desenvolvido um padrão de sono tão bizarro que desafiava toda a lógica médica. Ele dormia apenas 20 minutos a cada 4 horas, totalizando apenas 2 horas de sono por dia. Da Vinci chamava isso de sono polifásico e acreditava que, dessa forma, conseguia aproveitar ao máximo suas horas produtivas. Enquanto pessoas normais dormem 8 horas por noite, ele tinha 22 horas diárias para pintar, inventar, estudar anatomia, projetar máquinas e escrever. O mais impressionante é que esse padrão funcionava. Durante esses períodos de quase insônia controlada, ele pintou a Mona Lisa, projetou helicópteros 400 anos antes de eles serem inventados, mapeou o corpo humano com precisão cirúrgica e escreveu milhares de páginas de observações científicas. Da Vinci também desenvolveu a técnica de escrever de trás para frente em espelho. Suas anotações só podem ser lidas com a ajuda de um espelho, uma habilidade que provavelmente desenvolveu durante suas microsessões de sono, quando seu cérebro funcionava de forma alterada. Cientistas modernos estudaram esse padrão e descobriram que é tecnicamente possível, mas extremamente perigoso para a saúde mental. Da Vinci conseguiu manter isso por décadas, o que pode explicar tanto sua produtividade sobre-humana quanto algumas de suas ideias mais excêntricas. E aí, depois de conhecer esses 10 hábitos bizarros, suas próprias manias parecem bem normais, não é mesmo? O que mais me fascina nessas histórias é como elas revelam que não existe uma fórmula única para a genialidade. Cada um desses personagens históricos encontrou uma forma peculiar, muitas vezes obsessiva, de acessar seu potencial criativo máximo. Dickens precisava caminhar pelas ruas escuras de Londres. Tesla encontrou amor em pombos. Dali descobriu ideias na fronteira entre sono e vigília. Christie planejava assassinatos na banheira. E Da Vinci praticamente aboliu o sono para ter mais horas criativas. Talvez a lição aqui seja que a genialidade não vem de seguir regras normais, mas de encontrar o seu próprio jeito único, por mais estranho que seja, de fazer sua mente funcionar no máximo. Então, da próxima vez que alguém achar seus hábitos esquisitos, lembre-se, você pode estar em boa companhia. Afinal, se os maiores gênios da história tinham manias bizarras, talvez suas próprias excentricidades sejam apenas sinais de que você também tem algo especial. Quem sabe seus hábitos estranhos não são defeitos, mas características únicas do seu próprio tipo de genialidade esperando para ser descoberta? A diferença entre loucura e genialidade, às vezes, é apenas uma questão de perspectiva e de resultados. Qual destes hábitos você mais achou estranho? Comenta aqui e se inscreva para ficar por dentro de mais curiosidades como essa.